Bem, a gente tá. Deixa eu só relembrar algumas coisas que são importantes. Deixa eu só ver aqui a minha visão. Eu quero ver se dá para enxergar. Aqui, deixa eu botar mais para cá. Deixa eu botar aqui os elementos. Aqui nós temos o altar, bacia, né? Mesa dos pães, candelabro, altar de incenso, arca. Nós já vimos este e estes elementos, né? Faltam então aqueles três para a gente terminar ali e mais alguns detalhes. Claro que a gente viu toda a parte do contorno, né? A gente viu a parte da entrada, nós vimos alguma questão da estrutura aqui, lembra disso também, né? E volto a lembrar o que a gente falou, acho que eu falei isso na aula anterior que eu gravei, não sei se eu falei antes, mas o Salmo 77, 13, deixa eu só ver se eu estou falando do Salmo certo, versículo certo. Eu tenho quase certeza que é isso. O Salmo 77, 13 fala que o caminho do Senhor é o caminho do santuário, né? Ou, em algumas traduções, você vai ter o caminho, ó Deus, é de santidade. Mas o santidade ali, o kadosh ali, muitas vezes ele é traduzido também como sentido de santuário. E lembra que nós estamos vendo, né, que é essa questão do crescimento, né? Porque lembra, infância, juventude, maturidade, né? E o Salmo 77, 13 fala que o caminho de Deus é o caminho do quê? Do santuário. Ou seja, você entra e o processo é você crescer, né? Você passar da infância para a juventude até o amadurecimento, né? A imagem de Cristo. Lembra que aqui está a presença de Deus, né? Tem todo esse simbolismo que a gente já falou. E lembra que está tudo relacionado a você também ter domínio sobre os elementos que estão aqui, né? Então, altar aqui fala do quê? Fala da questão do sacrifício de Cristo, mas também fala da minha vida pessoal, né? Apresentando o meu corpo como sacrifício vivo, né? Como um santo e agradável ao Senhor, né? Então, tem a questão de eu matar, mortificar o velho homem, né? Esse é o processo aqui, como o processo também de limpar aquilo que me impede de crescer, né? O processo de eu ler a palavra e deixar a palavra, né? Fazer uso da palavra, praticar o que está escrito para poder me limpar, para poder, né? É um processo de santificação. Você foi santificado, mas você também se purifica da mesma forma. É aquele processo que eu falei que é um processo ativo, né? Ninguém está passivo aqui. Nós temos uma função, tudo por meio do Espírito. E agora nós estamos na fase da juventude agora aqui, né? Porque essa fase desses elementos é a fase da juventude, que envolve o quê? Envolve o que a gente viu na aula passada, que é essa questão da menorá. A menorá fala da luz, né? E lembra do Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Salmo 119, 105. Então ele está falando do quê? Ele está falando da palavra de Deus, que me ilumina. Nós vimos aqui nessa aula passada os elementos de como a menorá representa o cânon bíblico, né? Tem todos os 66 livros, de certa forma, estão representados nesse elemento da menorá aqui, né? Então você vê, tanto o Antigo como o Novo Testamento, a gente falou disso. A própria menorá com esses 7 braços lembra a questão das chaves, né? As chaves para você entender certas questões do número 7 na Bíblia em vários aspectos, desde o dia da criação até o Apocalipse, ou seja, do Gênesis ao Apocalipse, você tem como uma chave para isso. Nós falamos disso também. Então envolve muito essa questão da palavra que ilumina a minha mente, né? Aqui agora a gente vai falar da mesa dos pães. A mesa dos pães está relacionada ao quê? Ao pão vivo que desceu do céu, né? Já fica bem claro isso. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Mas também fala da questão, né, da comunhão. Por quê? Porque esse pão que vai ficar aqui, a gente vai falar daqui a pouco, os pães da presença, e eles depois são comidos. A cada 7 dias eles são trocados. E nessa troca, antes da troca, você tem os pães são comidos entre os sacerdotes, ou seja, há uma comunhão ali. E aqui tem daí pão e vinho, tá? Porque não é só pão, como eles vão se alimentar, é uma refeição, então eles vão comer o pão e vão beber vinho nesse momento aqui.
né? E é um momento de comunhão. Então fala dessa questão da comunhão, essa informação da mesa dos pães. Então você tem o alimento da palavra, que continua sendo, né, relacionado com Cristo, o elemento de Cristo, tem vários aspectos aqui. Então eu tenho, né, a questão da comunhão. E depois a gente vai ver ainda o altar de incenso, que fala da oração, né, a oração dos santos. Então você vê que aqui é um processo de você matar o velho homem, né, de você despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. À medida que você faz isso, você cresce e você fica agora aqui o quê? Com mais conhecimento. Né? Aqui é a fé, você sedimenta a fé, lembra? Fé, esperança, amor. Então aqui você sedimentou a fé, agora você está tendo conhecimento, que é esperança. Esperança em quê? Você tem que conhecer o que é essa esperança, quais são as promessas, o que foi colocado para você. Então a gente vai se alimentando da palavra, essa palavra vai gerando cada vez mais esperança daquilo que nos foi prometido. Né? E faz com que a gente haja cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. E aqui é da comunhão, vai falar justamente dessa vida em comunhão entre nós, da igreja, e esse alimento de Cristo e a oração. Então são três pilares que são fundamentais também se você ter domínio sobre eles para entrar no último estágio da maturidade, que fala do amor. E aí tem a presença de Deus aqui, né? A arca representa a presença de Deus. Então, vamos fechar esse pacote agora e vamos começar lá então. Né? Alguma pergunta aí que queiram colocar? Não? Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Né? Ok. Beleza. Está compartilhado aqui. Vocês estão vendo minha tela, certo? Mesa dos pães. Muito bem. Esse descritivo está em Êxodo 25, dos versículos 23 ao 30, tá? Então o que nós temos aqui? A gente vai ter uma mesa agora, e realmente é uma mesa, ela é feita de madeira, madeira de acácia, né? Então só lembrando, vários elementos da tipologia acompanham, né? Madeira de acácia fala da natureza incorruptível de Cristo, né? Ela é revestida de ouro, fala natureza divina, e aí é colocada no santuário em localização diretamente oposta ao candelabro de ouro, ou seja, ela fica em frente ao candelabro, mas na posição oposta, né? Dentro do lugar santo, e nessa mesa são colocados o quê? 12 pães. E esses pães tinham depois de ser partilhados pelos sacerdotes da tribo de Levi, ok? Aqui tem uma representação mais ou menos dessa mesa, segundo a visão atual do Instituto do Templo que está lá em Israel. Tá? Tem um Instituto do Templo que mais come dinheiro dos cristãos do que efetivamente faz realmente alguma coisa útil para o templo, mas não vamos entrar nos detalhes. Porque muita gente está investindo no templo, mas o dia que eles quiserem construir o templo, não se preocupe, eles não vão procurar um Instituto do Templo. Os rabinos lá têm muito dinheiro. Tanto que você vê que não tem nenhuma figura no Instituto do Templo que seja realmente muito importante entre os rabinos e entre os líderes do governo. Mas, de qualquer forma, essa é a representação que eles fizeram dessa mesa. Né? Ela é revestida de ouro. Você vai reparar o seguinte, que você tem, nessa visão aqui, são 6 espaços de cada lado. Você tem 2 pilhas, né? Se você reparar bem, você vai ver que tem um vidro aqui entre elas. Obviamente isso na época de Moisés não tinha, né? Então essa é uma visão relativamente nova em relação a esse conceito. Você vê que tem hastes aqui que seguram esse tampo de vidro que está em cada um desses níveis. Por quê? Porque a ideia é colocar em cada um deles o pão, né? Você vai ver que depois, em volta de toda a mesa, tem uma espécie de uma coroa aqui, né? De fora a fora. Não dá para você ver bem aqui no detalhe, mas ela tem uma coroa e é enfeitada, né? Aqui com cachos de uva, videiras, etc. Então tem uma série de ornamentos aqui, né? Provavelmente a mesa, que era a mesa dos pães do tabernáculo de Moisés, era mais simples do que isso. Talvez não tivesse essa estrutura para cima, como tem ali para colocar os pães, né? Fosse simplesmente a mesa em si e um local para você colocar os pães empilhados e perfurados, porque eles eram, de alguma forma, o texto dá a entender que eles eram perfurados. Então você tem pilha de 6 em 6 em cada lado, né? Esses pães,
Deixa eu botar algumas informações aqui, né? Deixa eu pular para cá. Madeira de acácia a gente já falou. Ela vai ter altura, né? Você vai ver que ela é a mesma, ela tem a mesma altura da grelha do altar de bronze e da Arca da Aliança, porque tem um vínculo entre a Arca da Aliança, a mesa dos pães e a grelha do altar, ou seja, eu tenho um elemento do Santíssimo, um elemento do Santo e um elemento do pátio, todos eles estão interligados entre si, né, pela mesma dimensão, digamos assim. Então isso mostra essa presença nessa dimensão em todos os lugares, né? Então está tudo relacionado também mais uma vez. Deixa eu colocar algumas coisas que são mais interessantes. De ouro a gente já falou, das naturezas. Gente, sempre que tiver falando sobre o ouro novamente, falar da madeira, etc., eu vou pular um pouco, porque a gente já falou isso várias vezes. E são elementos que sempre vão apontar para a questão da divindade, né? Ou para a natureza humana de Cristo. Então não vou ficar referindo isso toda hora. O que tem de novo aqui é essa coroa. Tá? Você tem uma moldura em volta, ao redor. Para que serve essa moldura? Ela tem várias finalidades. Uma delas é para evitar que as coisas caiam com mais facilidade. Ou seja, tem uma borda na mesa. Essa borda, de certa forma, ela é toda como se fosse com chifrezinhos, né? Porque a coroa nada mais é do que vários chifres. Lembra que chifre denota poder, né? Antigamente, hoje o pessoal tem outra conotação para o chifre, mas na época, né? É por quê? Porque o chifre, gente, ele tanto invoca a questão do poder no tempo antigo. Uma prova disso é, por exemplo, a letra Aleph, que o símbolo da letra Aleph originalmente é um touro, né? Então mostra um chifre com um touro com seus chifres, com sua força, com seu poder. E a palavra para chifre, você vê, por exemplo, que Moisés sobe o Sinai pela segunda vez, ele vai receber novamente as tábuas da aliança, ele vai ficar lá 40 dias, 40 noites. E aí ele volta, né? Ele volta e ele tá resplandecente, né? Ele está resplandecente. Essa resplandecência, se você olhar no texto no original, na verdade, o texto diz assim que parece que na face de Moisés cresceram chifres, porque a palavra usada ali é isso, né? Horns, chifres, relacionados a chifres, né? E você vai ver isso no Moisés de Michelangelo, se não estou enganado. Quando você olhar a escultura de Moisés feita por Michelangelo, você vai ver que ele coloca Moisés com pequenos chifres, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar essa imagem para compartilhar com você. Deixa eu pegar aqui uma imagem que seja boa. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. Eu já vou explicar por que isso acontece, gente. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo que ele tem dois chifrinhos ali na cabeça? Aqui em cima, né? Deixa eu ver uma mais perto aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Colocaram dois chifres de Moisés aqui, né? Miguel Ângelo, quando fez a escultura, ele fez isso por quê? Porque ele seguiu o texto e o texto fala literalmente, né? Se você olhar, é como se fossem chifres. Só que a gente sabe, na verdade, você olhando no Novo Testamento, você vai lembrar que o texto equivalente ao Novo Testamento fala sobre a glória, né? A glória da antiga aliança, e ele usa Moisés com esse rosto brilhante, né? E ele diz, ó, mas essa glória ela vai desvanecer. Por quê? Porque o rosto de Moisés está brilhando e eles colocam um lenço, um véu sobre Moisés, né? Por quê? Porque a palavra para brilhar, sair raios de luz, e a palavra para chifre é a mesma palavra. São as mesmas letras no hebraico. Só muda a vogal, a forma de você falar, né? Ou seja, resplandecer, brilhar e chifres estão relacionados à mesma palavra, ao mesmo termo, né? Só muda um pouco na pronúncia da vogal entre um termo e outro, que um é Keren, outra Karen, né? Mas as consoantes são as mesmas. E lembra o seguinte, o hebraico, na sua origem, não tem vogais, só tem consoantes, ok? Então, essas vogais, esses símbolos vocálicos só foram
acrescentados ao texto pelos maçoretas, isso por volta do século 600 em diante, né, até o ano 1000 mais ou menos. Então você tem essa vocalização no hebraico, são aqueles simbolizinhos que aparecem nas letras lá. Então o termo ali fala o quê? Fala um termo que não necessariamente fala de chifres, mas fala de resplandecer mesmo, de sair em raios de luz. Ou seja, Moisés, quando chega do monte, lembra, ele está diante de Deus. E Deus é luz. Lembra sempre disso, Deus é luz. E essa, de certa forma, o tempo que ele passa diante de Deus acaba. E ele nem percebe, isso que eu acho a coisa mais interessante. Ele desce a montanha e ele não percebe que ele está brilhando. Né? Ele só vai perceber que está brilhando quando os outros olham para ele e ficam assustados, vendo que ele está brilhando. Né? Então, essa terminologia do chifre fala do quê? Fala de brilho. Por isso que você tem nas coroas, as coroas elas têm vários chifres. Porque denota o quê? Denota poder e denota brilho. Né? Isso vem de onde? Vem desde aquela época antiga. Né? Desde aquela época antiga. Então, essas coroas que estão em volta ali da mesa, por exemplo, né? Que tem essa função também para proteger, para não cair, de certa forma também evoca o quê? Esse poder, esse brilho. Né? Então é um local onde esses pães vão brilhar. Por que vão brilhar? Porque o termo da mesa é mesa dos pães da presença. Né? Mesa do pão da face. E ali, lembra, né? No hebraico, né, acho que eu não tinha falado isso antes, no hebraico face, a face de Deus é pani. Né? Mas geralmente ali é a mesa dos pães das faces. Porque muitas vezes Deus se apresenta com suas múltiplas faces. Quando fala do anjo da presença, que ele está falando com Moisés, ele diz, não, o anjo da minha presença vai te guiar. Ele está falando do anjo da face dele, das faces, panim, né? Que vem faces. Por que faces? Porque a tua face tem várias emoções relacionadas. Né? Você pode ter uma emoção de alegria, de tristeza, de ira. Então você tem uma face, mas com várias faces relacionadas. Depende como é que você está, né, sentimentalmente, ou como você está, né, a tua mente, teu espírito. Então isso vai acabar transparecendo na sua face. E os pães vão ficar o quê? Os pães são chamados, né, os pães da face. Então eles ficam diante da presença de Deus, simbolicamente falando. Assim como Moisés ficou diante da presença de Deus quando estava lá no Monte Sinai, onde a face dele brilhou. Né? Então tem todo esse simbolismo. E lembra, eles vão ficar 7 dias ali. São 6 pães de cada lado. Por que 6? São 6 de um lado, 6 do outro. Ao todo 12. Evocando o quê? Evocando as 12 tribos. Ou seja, como se os pães representassem as tribos, as 12 tribos, e elas estão todas sempre diante da face do Senhor. Sempre diante da face do Senhor. Né? Então eles não saem da presença dele. E aí são trocados a cada 7 dias. Na troca desses 7 dias é que você tem o quê? Essa cerimônia, cerimônia onde os levitas se sentam, né? Ou ficam ali. Por isso que existem copos também de ouro. Lembra que se você lembrar do templo, né? O templo é uma cópia do tabernáculo, mas numa versão, né, mais robusta, digamos assim. Lembra o templo de Salomão, né? Por exemplo, ele manteve muitas estruturas similares. Se você lembrar dos primeiros vídeos que eu coloquei na primeira aula, você lembra que ele é maior, ele é o dobro do tamanho do tabernáculo de Moisés. Então ele manteve as mesmas medidas, mas ele expandiu e ainda criou quartos e locais separados para vestuário, troca de roupa, quarto para o pessoal dormir. Né? Então ele fez uns adendos, mas a estrutura do tabernáculo é sempre o dobro do tamanho. E ele manteve os mesmos elementos, ele só aumentou alguns. Botou, por exemplo, em vez de uma bacia de bronze, ele criou um mar de bronze, né? Botou uma piscina praticamente lá de bronze. Em vez de uma menorá, ele colocou 10 menorás. Né? Então ele fez várias modificações, mas manteve a estrutura original. E se você lembrar, quando o templo é destruído e todos os elementos do templo são levados, né, por Nabucodonosor, lá em Daniel 5, você vê que o neto de Nabucodonosor vai fazer uma festa. E aí ele pede os copos do templo. E os copos são copos de ouro, copos adornados, belíssimos. E ele usa os copos que eram do templo na sua festa, né? Na sua festa pagã.
é onde aparece, né, a escrita na parede, onde vem aquela mão e começa a escrever na parede, né, Mene Mene Tekel Parsim. Por quê? Porque ele não teve respeito pelas coisas santas, né, separadas. E você vê que no tabernáculo Moisés, como eles não só comem o pão, mas eles bebem vinho ali também, então você tem também copos relacionados. Ou seja, existem elementos que são usados ali que às vezes não aparecem no texto claramente, mas eles estão lá, né? Assim como existe, por exemplo, quando você tinha o Yom Kippur, no Yom Kippur você tem o sacerdote entra 3 vezes no Santíssimo. Na primeira vez ele entra para colocar incenso para gerar uma fumaça de incenso sobre a arca. Então ele tem que encher o Santíssimo de fumaça, né, de incenso. Porque lembra, Deus se revela atrás da nuvem, Deus se revela atrás da fumaça. Então ele, na primeira entrada ele faz isso. Na segunda ele vai levar o sangue do touro, que era o sacrifício por ele. Quando ele saía e que ele colocava, né, ele tinha colocado o sangue do touro lá em cima da tampa da propiciação, em que ele sai e aí ele chicoteia o véu, né, esse véu aqui, que separa, né, o santo, o Santíssimo do Santo, em que ele sai e aí ele pega o sangue que está ali do sangue do touro e ele chicoteia, tá? Ele lança 7 vezes sobre o véu. Lembra esse chicotear, que ele está santificando agora o véu e ele vai sair para cá. Depois ele vai colocar, né, sobre o altar de incenso, vai colocar o sangue também do animal aqui. E depois esse mesmo sangue é jogado aqui. Tá? Mas antes dele colocar o sangue sobre o altar de incenso, ele vai pegar e vai chicotear com o sangue de touro o véu. Depois aqui tem um suporte e ele vai deixar aqui essa tacinha com o sangue do touro. Aí ele sai e vai pegar o sangue do bode agora. O bode foi sacrificado para o Senhor. Por quê? Porque esse bode representa o próprio Senhor sendo sacrificado. Né? Tem um vídeo que eu fiz sobre o dia da expiação, está no canal, depois você pode ver que tem mais detalhes aí. Mas aí ele pega esse sangue do bode e ele vai entrar de novo no Santíssimo, né? Vai colocar 7 vezes sobre a tampa do propiciatório. Né? Na verdade tem um oitavo movimento aí, mas não vou entrar no mérito agora. Aí ele sai e novamente ele chicoteia, né, o véu do templo, né, 7 vezes com agora o sangue do bode. E aí depois sim ele mistura os dois sangues. Aí ele mistura os dois sangues e vai colocar sobre o altar de incenso e depois vai derramar na parte sul aqui embaixo do altar de bronze. Tá? Então você tem esses elementos todos relacionados. Por que eu estou falando isso? Porque você, nessa questão da saída aqui, né, do sangue aqui, isso lembra um pouco, esse chicotear, lembra Jesus quando está chicoteando aqueles que estão mercadejando no templo, né, que ele chicoteia, ou seja, o fato dele usar, né, ele fazer um chicote e usar o chicote, ele está, de certa forma, evocando o sumo sacerdote quando está chicoteando o véu, né, com o sangue, ou seja, representa essa questão da purificação. Né? E ele limpando, colocando o sangue aqui nesses elementos e colocando aqui, ele está purificando. Lembra? Ele purificou primeiro o Santíssimo, depois ele vem purificando o resto. Né? Todo esse processo começa do Santíssimo até o último nível, que é o pátio. Né? Então vai do terceiro céu para o segundo céu até o primeiro céu. Né? Esse processo do sangue. E por quê? Porque está santificando também todos os elementos que estão aqui no santo, que envolve essa mesa. Né? Esses pães, por exemplo, você tem uma ideia, esses pães eles são preparados, são 12 pães, são preparados de 2 em 2. Então eles faziam fornadas de 2 em 2 pães. A medida desses pães eram 10 palmos por 5 palmos. 10 por 5. Né? 10 por 5, gente, isso vai lembrar o quê? Vai evocar, né? 5 e 10, o que que te lembra? 50. 50. O que que 50 lembra? Jubileu. 50 fala de jubileu. O que que é o jubileu? Lembra? O jubileu é a época da libertação. Fala da libertação. Né? 5 fala do quê? 5 fala dos 5 sacrifícios de Levítico 1 a 5. Desculpa, 1 a 7. Né? Você tem aqueles 5 sacrifícios que a gente já falou aqui. São 5 sacrifícios que vão aqui, que é o sacrifício do holocausto, né?
o minhá, que é cereais, pacífico, que é a churrascada, depois oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Então são 5 sacrifícios que também evocam as 5 feridas de Cristo, né? Nas duas mãos, nos 2 pés e no lado. Né? Então isso aqui aponta para graça. Meu Deus. Ok? E o 10? O 10, se eu falo 10 para você, você vai lembrar. Os 10 mandamentos, né? Aponta para a lei e aponta também para o juízo, porque fala também das 10 pragas, né? Então aqui você tem lei e graça relacionadas. Ou, né, misericórdia e justiça. Então o que é o 50? O 50, ele aponta para quando a justiça alcança, né, o seu máximo de misericórdia. Ou seja, é um misto de misericórdia com justiça, é um entrelaçamento, há um interrelacionamento entre justiça e misericórdia. Não é à toa que o jubileu é o ano aceitável do Senhor, o ano em que acontece o quê? É o ano em que você dá visão aos cegos, é o ano em que você liberta os cativos, né? É o ano da justiça do Senhor sendo apresentada, mas de uma justiça que é oferecida por meio de graça. Porque lembra, ele não vem executar juízo, ele vem trazer o quê? Libertação. Então você tem todo esse processo evocado nos próprios pães. Os pães têm que seguir essa mesma medida. Os sacerdotes sabiam disso? Claro que não. Os sacerdotes tinham ideia que era isso? Claro que não. Mas hoje, nós olhando para o passado, nós olhando os textos, vendo tudo o que aconteceu, nós conseguimos enxergar isso. Né? E ele tem o seguinte, olha, eram de 2 em 2 pães. O que o 2 fala? Bem, 2 fala de escolha, né, entre luz e trevas, mas 2 também fala da obra de Cristo. Porque a obra de Cristo, né, tem 2 elementos que são fundamentais: morte e ressurreição. Ou seja, a salvação tem que ser por morte e ressurreição de Cristo. Então você tem 2 pães, né, de proporções de 10 por 5, ou seja, evocando a morte e ressurreição de Cristo, que anuncia o quê? O ano aceitável do Senhor, o jubileu, onde a justiça é apresentada com misericórdia. Então existe todas essas características relacionadas que você vê o quê? Você vê nos textos. Eu não sei se eu mostrei para vocês, ou se eu mostrei para outra turma, que eu não me lembro mais, eu já fiz tanto isso, que eu mostro o nome de Deus e a questão de Sara e Abraão. Mostrei isso para vocês? Não? Alguém lembra? Alguém dá um feedback? Senão eu não quero ser repetitivo. Eu não me lembro disso. Eu não lembro, Oi? pastor. Não. Acredito que não. Lembra Não que ele muda mostrou, o nome não. de Sara e ele muda o nome de Abraão? Não. E aí ele muda 2 letras? Lembra disso ou não? O ano aceitável é o ano do jubileu, tá? O ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. Esse é o ano aceitável do Senhor. Então está relacionado ao ano do jubileu. E você vai ver isso um pouco de Isaías 61, versículos 1 e 2. E lembra, é interessante que Jesus, na sua primeira vinda, ele corta o versículo 2 pela metade, né? Porque ele vem anunciar o ano aceitável do Senhor e a vingança. Mas ele corta, ele não fala da vingança, né? Vamos pegar o texto de Isaías aqui, ó, e daí eu já vou depois para Abraão e Sara para mostrar um negócio para vocês. Tá? Deixa eu só pegar Isaías aqui, vocês estão vendo aí, né? Então, Isaías 61, ó, lembra? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então ele é o Messias, lembra? Ele é o Mashiach, ele é o ungido do Senhor, que Messias, né? Ó, e Mashiach está relacionado a ser ungido. Para quê? Para pregar o quê? As boas novas. O que são boas novas? Boas novas, né? Olha o texto aqui, ó. Boas novas. Bassar, tá vendo aqui? Bassar, boas novas. Lembra que eu falei de Ezequiel lá na aula passada? Eu falei sobre Ezequiel, novo nascimento, né? Que é Ezequiel 36, 26, 27. Lembra? Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Qual é a palavra para carne? Bassar, tá vendo aqui? Bassar. Qual é a palavra para boa nova? Bassar.
Só muda, na verdade, a pronúncia. Um é Bessar, outro é Bassar, tá? Mas as letras, ó, são as mesmas. Deus está fazendo uma brincadeira aqui. Qual é a brincadeira de Deus? Deus está dizendo o seguinte, né? O que ele faz aqui? Eu vou tirar o coração de pedra, que fala da lei, das tábuas da lei, que vocês não conseguem seguir, e vou te dar um coração de boas novas. O que é boas novas, gente? Um coração de evangelho. Deus faz uma brincadeira com os textos, com os termos. Ele está tirando o teu coração da lei de Moisés, que você não consegue seguir, e te está colocando um coração de boas novas, um coração de evangelho. Porque lembra, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que você tem que falar? Do evangelho, das boas novas. Porque você foi, o teu coração é todo ele relacionado a boas novas. Né? Aí ele fala dos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Parou. E Jesus para aqui. Jesus para exatamente aqui. Por quê? Porque na primeira vinda ele está cumprindo o quê? Está cumprindo a parte da misericórdia. Ele está dizendo o seguinte, eu vim para trazer o quê? Vida. Não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então, na primeira vinda, lembra? Ele está evocando aquilo que fala em Jeremias 9, 23, 24. No 24, Deus fala assim, né? O texto fala, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas que gloriar, glorie-se nisso, em saber e conhecer que sou Deus, tal. E faço. E aí, nesse faço, ele diz, primeiro, misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. Então, aquela palavra misericórdia, ela tanto pode ser traduzida como misericórdia, como bondade, como graça. Então, o que ele oferece primeiro? Misericórdia, bondade e graça. Então, ele oferece essa graça primeiro. Jesus vem fazer o quê? Na primeira vinda, oferece a primeira coisa: graça, misericórdia, bondade. E aí sim, na sua segunda vinda, se você ler Mateus 25, é que ele vai dizer, aí eu venho trazer juízo. Na minha próxima vinda, eu trago juízo e vou estabelecer um reino de justiça. Então ele segue o mesmo padrão, que é o que você, né, vê também em Isaías aqui. Por quê? Que é a parte que ele cortou. Porque virá depois. E o dia da vingança do nosso Deus. Qual é o dia da vingança do nosso Deus? É a sua segunda vinda. É quando ele vier agora de novo, que tem um período de tribulação, que tem toda essa questão do dia da ira. Depois que ele fizer isso, o que acontece? Aí o reino de justiça. O reino de justiça o que é? Consolar todos que choram. Consolar todos que choram. E aí sim, você tem o reino de justiça. Então você tem esses três processos aqui. Lembra? Eu faço primeiro graça, misericórdia, é o ano aceitável do Senhor. Depois juízo, dia da vingança do nosso Deus. E depois justiça, que daí ele vai consolar. Aí efetivamente ele tratou o mal, porque ele executou o juízo e vai estabelecer um reino de justiça. No reino de justiça, ele vai consolar todos aqueles que foram, né, de alguma forma injustiçados, porque agora eles vão ser, né, vão receber justiça, e não só justiça, vão receber consolo. Né? Então tem todo um processo que Deus está fazendo aí. Né? Lembra o nome de Deus, né? Deixa eu botar aqui. Umas coisas curiosas em relação ao nome de Deus. Eu vou aproveitar aqui mesmo. Lembram disso, né? Yud Rei Vav Rei, certo? Transliterado e conhecido também como Jeová, Javé, Yehová, aí depende das transliterações. Mas também conhecido como YHWH, né? Que é Yud Rei Vav Rei, que são as iniciais, né, transliteradas para o nosso alfabeto dessas 4 letrinhas aqui. Isso aqui é o tetragrama sagrado. A gente já mostrou isso aqui antes, e lembra que cada palavra tem um valor, né? 10, 5, 6, 5. Né? Isso aqui dá 26, certo? Lembram disso também. Aqui já tem uma mensagem, só com as letras já tem uma mensagem. O que você tem? É só olhar. Né? O que o 10 evoca mesmo, gente? 10 evoca a justiça, certo? Então aqui eu tenho justiça. Ok? O 5 fala do quê? Fala da misericórdia, fala da graça. Vou botar aqui misericórdia, tá? Misericórdia, misericórdia. E o 6? O que o 6 representa, gente?
6 fala da criação, fala do homem, que foi criado no sexto dia, fala toda a criação que se completou no sexto dia. Então fala da criação. Ok? Então eu tenho justiça, misericórdia, criação, misericórdia. Ou o homem, né, também pode ser entendido aqui. O que é isso, gente? O que a justiça de Deus representa para o homem? Sem a graça, sem a misericórdia. O que significa para o homem? Era perdido. Morte, porque ninguém pode cumprir a justiça de Deus, certo? Ah, morte. Muito bem. O que Deus faz? Para que a justiça de Deus não destrua a criação, o que Deus faz? Cerca ela de graça sobre graça. Deus pega Profundo, a sua... Não. Profundíssimo. Deus coloca a sua criação protegida pela graça, mas no mesmo nível da justiça. Lembra? Ó, 10, quanto que é 5 mais 5? 10 também. Ele equilibra as duas forças. Deus sempre está equilibrando as duas forças, mas lembra? Por isso que eu digo, Tiago é fantástico. Tiago resume a criação de Deus quando diz assim, né? Quando ele fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus criou todo um universo, Deus fez toda uma criação. Para quê? Para que no final a misericórdia triunfe sobre o juízo. Por quê? Porque o juízo iria destruir a sua criação. Então ele vai cercar, ele vai ter um plano para apresentar misericórdia ou graça sobre graça, envolvendo essa criação, envolvendo o homem que está nessa criação, né, para que a justiça não o destrua. Isso já representa tudo. E isso também aparece em Abraão e Sara, que a gente às vezes não percebe. Deixa eu botar o texto lá. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Né? Ó, Deus vai mudar o nome de Abraão. Ó como é que é o nome de Abraão. Tá vendo aqui o nome de Abraão? São essas 4 letras aqui, ó. Tem um Aleph, tem um Beit, tem um Rosh e tem um Mem, tá? Abram, tá só Abram. Tudo bem até aí? Depois tem Sara, né? O nome de Sara também é mudado, ó. O nome de Sara são 3 letrinhas só. Um Shin, um Rosh e um Yod. Tudo bem? Como é que ele muda o nome de Abraão? Ó, o nome de Abraão está aqui mudado. Ó. Agora eram 4 letras, virou 5. 5 mais uma vez, lembra do quê? Lembra da graça. O que mudou no nome de Abraão? Ó, o Aleph continua, o Beit continua, o Rosh continua, o Mem continua. Mudou essa letrinha aqui, ó, a 4ª letra. Ele botou um rei aqui, que vale 5, lembra? O que mudou em Sara? Vamos ver o que mudou em Sara, né? Vamos botar aqui. Ó, Sara. 3 letras, 3 evoca a Trindade, 3 letras, mas mudou, porque antes a letra que tinha aqui era um Yod. Ele tirou o Yod e colocou no lugar um rei. Tá vendo aqui? O que ele fez, gente? Deus pegou, essa é a parte interessante, com Sara e com Abraão, é como se ele pegasse da sua graça, um rei do seu nome, e colocasse para Sara e colocasse para Abraão. Ou seja, como simbolicamente dissesse o seguinte, né? Abraão, deixa eu te acrescentar graça, e Sara, deixa eu tirar essa questão da lei, que estava o Yod de você, e deixa, em vez de você carregar a lei, você vai carregar agora a graça. Abraão, você não tinha graça antes, agora você vai carregar a graça. E de onde vem essa graça? Do nome de Deus, vem do próprio Deus. Ele pegou, é como se ele pegasse simbolicamente da sua graça, de um rei, de cada um do seu nome, que ele tem 2, e dá para Abraão e dá para Sara. E faz uma aliança com esse casal. E é desse casal que vem o quê? Israel. É desse casal que nós somos também, depois chamados do Israel de Deus. Nós somos também o quê? Descendência de Abraão. Nós também recebemos, porque tudo que eles têm passa para sua descendência. Então essa graça vem para todos.
Essa graça envolve todos que são verdadeiramente filhos de Abraão e Sara. E não é só graça, é graça sobre graça. Que tem a graça inicial e aí depois mais uma pancada de graça em cima. Que, né, é a abundância da graça. É essa majestade divina. Então todo esse processo está tudo relacionado, gente. Essa é a beleza, às vezes, escondida nos textos, que às vezes a gente não percebe. Por quê? Porque a tradução, primeiro, a tradução não permite, obviamente, né? E às vezes a gente não conhece, não entende. E tudo isso está evocando o quê? Está evocando essa questão dos pães, né? Lembra que os pães tem a graça no meio dos pães. Tem o valor 5 lá neles. A medida deles envolve o 5. Envolve o jubileu, envolve a libertação. Né? E tudo, claro, tudo aponta para Cristo, que é o verdadeiro pão que desceu do céu. Né? O pão sem fermento, o maná verdadeiro. Lembra, tudo que aconteceu no deserto é símbolo do que seria para nós. O que aconteceu no deserto? Do que eles se alimentavam? Do pão dos anjos, do pão do céu, o maná. Né? Todos comiam do mesmo, assim como Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, né? Todos bebiam da mesma fonte, que era a rocha, e a rocha dava água, e a rocha era Cristo. Todos comiam do mesma fonte também. Qual era a fonte? Esse pão que descia do céu, né? Esse maná. Então, simbolicamente, todos eles participavam de uma grande ceia. Todos comiam de Cristo, tomavam, bebiam de Cristo e todos comiam de Cristo, simbolicamente. No maná e simbolicamente na água que vinha da rocha. E a rocha é Cristo. Muito bem. O que aconteceu depois? Conosco, nós agora comemos o pão, simbolicamente, e o vinho. Lembrando o quê? Mateus 26, né? 26, 28. Que fala justamente disso, né? Em que Jesus pega, parte o pão, né? Passa para cada um e diz, ó, tomai, esse é o meu corpo, que eu vou dar em favor de vós. Né? O corpo dele, a gente sabe, foi esmagado, foi triturado. Por quê? Porque o corpo dele era o véu. Então o véu tinha que ser o quê? Rasgado. Você tinha que rasgar o véu. Então o véu foi rasgado para que a presença do Senhor possa inundar tudo. Né? Então não tem mais véu. O véu foi tirado. Como? Pela carne que foi destruída. Né? Essa questão da carne. E aí depois tem o quê? Depois ele pega vinho, né, e passa a cada um e diz, tomai, bebei, todos, esse é o meu sangue, que é o sangue da aliança, da nova aliança, que é vertido por quê? Justamente para que a Jeremias 31, 31, 33 possa se realizar em nós, para a gente ter o quê? Uma nova mente, um novo coração, para que a gente tenha o Espírito Santo em nós. Então todo esse processo está onde? Está aqui na mesa dos pães. E depois, se você lembrar todo esse processo da ceia, nessa ceia ele faz uma oração ao Pai. E na oração tem vários elementos da oração, fala do Espírito Santo, que ele vai enviar o Consolador. Mas tem uma hora que ele fala assim, e Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ou seja, está falando da unidade aqui. Da unidade dos discípulos, mas não só dos discípulos, da igreja como um todo. Né? Essa vida em comunhão, em união que nós precisamos ter, né? Que muitas vezes nós não temos. Então é um processo, essa ceia está evocado aqui. Esse processo de você examinar a si mesmo, de você, se necessário, se reatar com o teu irmão, ver se teu irmão tem uma coisa contra você e você ir lá e você colocar as coisas em ordem, está tudo evocado aqui. E lembra, cada 7 dias é trocado os pães. Por que cada 7 dias? Porque 7 dias evoca o quê? O 7º dia de descanso. Evoca o quê? Evoca o 7º dia da criação. Evoca a completude. Evoca, né, esse processo de perfeição. Então, quando você toma a ceia, né, tem muitas coisas envolvidas. Está envolvido ali não só a questão do corpo de Cristo, não só a questão do sangue, né, até porque esse simbolismo de você beber e comer do corpo do Senhor evoca uma coisa que no povo antigo tinha muito quando você fazia sacrifício, que é você comia do sacrifício para, digamos, receber elementos daquele sacrifício, elementos do Deus a quem foi oferecido aquele sacrifício, para que você evoque dentro de si. Né? Isso está dentro, inclusive, da cultura pagã, essa questão. Mas isso funciona para nós, porque nós, quando queremos ficar mais parecidos com Cristo, então nós comemos de Cristo, nós fazemos parte dele, né, para sermos cada vez mais parecidos com ele. Só que, claro, aquilo é o símbolo,
Não é o pão ali que vai fazer isso, e nem o suco de uva que você está tomando vai fazer isso. Mas simbolicamente, quando você come da palavra, você está internalizando Cristo. Você está colocando Cristo para dentro de você. Né? E você está também sendo limpo. Porque lembra? A palavra limpa você. Lembra? O sangue de Cristo vertido na cruz nos limpou de todos os pecados. Mas agora não é um processo só dos pecados que você está sendo limpo. Você está sendo limpo daquilo tudo que incomoda você de ser como Cristo é. Então aquilo está internalizando em você. Você está se tornando cada dia mais parecido com Cristo. Você está se revestindo de Cristo, como diz Colossenses 3. Né? Se despindo do velho homem, matando a antiga natureza, e agora estou me revestindo. Aqui eu aprendi a matar a nova natureza. Né? Aqui eu aprendi a me limpar. Mas aqui eu estou aprendendo a me encher de Cristo. Percebe a diferença? Aqui você aprendeu o processo de se purificar e de matar o velho homem. Mas aqui é onde você começa a internalizar, a se tornar cada vez mais parecido com Cristo. A ter a mente de Cristo e a encher-se de Cristo. Lembra? Paulo usa aquele termo, né? Que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habita onde? Dentro de mim. Na minha mente e no meu coração. Né? Então está evocando o quê? Esse processo em que eu estou sendo iluminado pela palavra e eu estou sendo enchido por Cristo. Ou seja, a imagem de Deus está me preenchendo novamente. A imagem de Deus está novamente sendo colocada nesse molde desse corpo, né? Que é um corpo de barro, que era um corpo sem vida. Porque, lembra? Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então o que aconteceu? Você nasceu de novo, lembra? Simbolicamente, quando você saiu do batismo, que você respira, você vai receber um espírito novo e o Espírito Santo em você. Então é como se Deus estivesse soprando de novo no teu nariz fôlego de vidas. Porque ali, né, lembra? No hebraico ali não é vida no singular, é vida no plural. Então ele te soprou fôlego de vidas. E esse fôlego de vidas está enchendo você e está, aos poucos, preenchendo você com a imagem de Deus. Não é na hora. Você está sendo preenchido aos poucos. Você está sendo limpo primeiro, porque você estava por dentro com trevas. Então você foi limpo disso. Por quê? Porque para a imagem de Deus estar dentro de nós, nós temos que ser santos. Então, de alguma forma, você tem que ter sido santificado. Então você foi santificado pelo sangue de Cristo. E ao mesmo tempo agora você também vai se santificar. E aí, aos poucos, essa imagem vai... Então, quanto mais você se parecer com Cristo, mais você vai amadurecer. Mais você vai crescer. Então, esse processo vem pela leitura da palavra e vem pela comunhão com os irmãos também. Por quê? Porque, lembra, você tem que chegar na maturidade. O que é maturidade? Lembra? Fé, esperança, amor. E o maior deles é o amor. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força do seu ser, e ao próximo como Jesus ama. Não é mais como eu amo. Lembra? João 15. Você tem que amar o próximo como Jesus ama. Que ele, lembra? João 15, 9. Assim como o Pai me amou, eu amei vocês. E aí em João 15, 13, se não me engano, vai falar: agora, novo mandamento vos dou, que vocês se amem como eu amei vocês. Ou seja, você vai ter que amar o próximo com amor perfeito, o amor de Deus. Isso é maturidade. Você ama a Deus, né, acima de todas as coisas, com toda a força do seu ser, e você ama o próximo como ele ama. Mas lembra, como você não sabe amar, Romanos 5,5, o Espírito Santo derrama em nós o quê? O amor de Deus em nossos corações. Por que o Espírito Santo faz isso? Para te ensinar a amar. E aí nesse processo de crescimento, em que tua fé vai sendo firmada e o teu conhecimento vai sendo aumentado, e uma das formas de ensinar você a amar, porque não dá para você entrar aqui e cair direto aqui. Não tem como. Esse é um erro, muitas vezes, de querer ensinar as pessoas a amar, quando nem fé firmada elas têm. São bebês. O que uma criança sabe sobre amor? Me diz o que Nada. uma criança sabe sobre amor. Não sabe. E não adianta, o pai pode querer ensinar tudo sobre amor. Ela não vai entender. Ela vai perceber o amor, porque você oferece amor. Ela vai perceber, ela vai sentir. À medida que ela vai percebendo, ela vai aprimorando, mas ela só vai ter faculdades para começar a entender o amor aqui. Por isso que a comunhão está aqui. Comunhão com os irmãos. Por isso que a evocação da unidade está aqui. Numa mente que já pode começar a entender o amor.
mas não ama ainda como ele, mas já pode, já aprende, já tem a fé firmada, não tem mais problema com a fé, né? Agora está adquirindo conhecimento, e o conhecimento traz amor. Por que conhecimento traz amor? Vou dar um exemplo para você bem simples. Jesus entra na casa do fariseu. O fariseu não oferece nada para ele. Lembra? Nem lava os pés dele, nada. Certo? Não dá o beijo, o ósculo santo, nada. Né? Nesse meio tempo entra uma prostituta. Certo? E ela traz um frasco de Alabastro. alabastro, que é caríssimo, né? Praticamente um ano de trabalho ali. Ela vem o quê? Ela quebra o vaso e começa a ungir os pés de Jesus e a lavar os pés de Jesus com as lágrimas. E vai ungindo Jesus todo, né? Com aquele perfume caríssimo. E enxugando os pés com os cabelos. E aí Jesus chega para o fariseu e faz uma parábola sobre uma dívida gigante, tal, né? E aí ele diz assim, olha, comparando esses dois devedores, tinha um que devia, sei lá, uma fortuna, milhões, e tinha um que devia, sei lá, R$ 1.000. Tá? Aí a dívida dos dois é perdoada. Tanto o cara que devia, sei lá, 5 milhões, como o cara que devia só R$ 1.000. E aí Jesus faz uma pergunta para o fariseu fundamental. Quem vai amar mais? E o fariseu responde bem. O que ele diz? Ah, aquele a quem muito foi perdoado. Não é verdade? Aquele a quem muito foi perdoado, esse ama mais. O que Jesus está ensinando ali? E que a gente às vezes não percebe? Que todos nós tínhamos uma dívida milionária impagável. Não importa se você parece um fariseu limpinho, cheirosinho, bonitinho, mas você deve milhões, você deve uma dívida que você nunca vai pagar. Você vai trabalhar o resto da tua vida e não vai conseguir pagar nunca. Todos nós devemos isso. Todos nós temos uma dívida impagável. E todos nós fomos perdoados dessa dívida impagável em Jesus. Mas por que a gente não ama nessa proporção da dívida que nos foi perdoada? Por que o nosso amor às vezes é tão simplório, tão pequeno? Por quê? Porque a gente aqui é criança, não percebe o quanto foi perdoado. À medida que você tem mais conhecimento e você vai introspectando mais quem Deus é, a sua santidade, quem te perdoou, quem Ele é na sua proporção santa e quem você era, e esse conhecimento vai invadindo você, o que isso naturalmente gera? Maior gratidão. Quanto maior gratidão, maior amor. Então não dá para você querer ensinar amor para crianças. Você só dá para ensinar amor para quem já está querendo ir para a maturidade. Porque daí ele vai introspectando e vai percebendo o quão pecador você realmente era e quão santo Deus realmente é e quão misericordioso Ele foi com você. Mas você só vai saber disso à medida que você se relaciona mais e mais com Ele. E aí você aqui vai exercer o mesmo amor com o teu próximo. Porque daí você vai dizer como Paulo, peraí, eu sei quem você é. Eu sei que você fez um monte de coisa ruim para mim, mas eu te perdoo. Eu sei que você é chato. Às vezes você é crente chato pra chuchu, mas eu te suporto. Porque eu sou maduro, eu sou forte. Eu suporto a tua chatice, eu suporto a tua ignorância. Eu suporto que você realmente não entenda essas coisas. Por quê? Porque eu estou amadurecendo, eu estou crescendo. Para chegar onde? A estatura de Cristo. Então você percebe que está tudo envolvente aí? Está tudo relacionado, gente. Está tudo relacionado. Antes da gente fazer o intervalo, que está na hora do intervalo, deixa eu compartilhar mais um negócio aqui. Ó. Deixa eu só... Para terminar esse negócio dos pães. Eu fugi um pouco dos slides, porque os slides vão ficar meio nos mesmos daquilo que a gente já conhece, tá? Então, que ele vai falar do trigo, é o melhor trigo, o trigo foi amassado, fala de Cristo e tal. Tem várias simbologias que a gente já está conhecendo. Eu não quis focar nelas, eu quis focar em algo que não está na apostila, que vai além, tá? Só para que vocês possam entender. Lembra que tem um evento que envolve os pães da presença com Davi. Jesus vai falar isso lá, ó. Né? Eu fiz isso aqui numa das minhas pregações do comum ao extraordinário lá que o pessoal estava pedindo. E eu fiz isso porque as pessoas não entenderam, na verdade,
quem elas são. Porque essa ideia de você ir do comum para o extraordinário, na verdade mostra, se você acha que você vive de uma forma comum e você não chegou ao seu extraordinário ainda, é porque na verdade você não entendeu quem você é em Deus. Você não entendeu, porque você já é extraordinário. Você só não se deu conta disso. Amém. Tá? E o É texto verdade. vai deixar isso bem claro. Eu vou deixar isso bem claro pelo texto. O texto fala sozinho, não vou nem entrar no mérito. Você vai perceber no próprio texto. Deixa eu voltar aqui de novo. Então tem aquele evento de Mateus lá, que Jesus fala: os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus, no tabernáculo, né? E comeram os pães da presença, os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas era o quê? Esses pães eram só para os sacerdotes, lembra disso, né? Muito bem, como é que é esse evento? Olha como é que é esse evento, está em 1 Samuel 21, eu vou pegar os versículos 3, 4 e 6. Aí Davi chega assim: agora que tens a mão. Ele diz assim: ó, dá-me 5 pães, ou o que se achar. Já vem os 5 aqui, ó, graça. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, só tenho pão sagrado. Não tenho pão comum. Pão comum para te dar não tenho, só o pão sagrado. E aí o que deu? Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porque não havia ali outro senão os pães da presença, que se tiraram diante do Senhor quando trocados no devido dia, que é só nos sábados, por pão quente. Lembra? Tem um outro evento em Atos. Pedro fala assim, lembra que Deus dá várias lençóis assim: Pedro, mata e come. Ele diz assim: Senhor, jamais comi coisa comum e imunda. E aí o que Deus diz? Pela segunda vez, eu peguei o texto da segunda vez. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Comum. O que Deus purifica não é comum. O que Deus santifica não é comum. Você foi santificado. Você foi santificado, considerado separado, sagrado pelo Senhor. Ou seja, você não é comum. Você já deveria entender que você já é extraordinário. Porque lembra, não consideres comum aquilo que o Senhor purificou. Purificou. E você foi purificado. Nós todos fomos purificados pelo sangue de Cristo. Então nós não somos mais comuns. Nós já somos sagrados. A nossa natureza é sagrada. Assim como o pão não era comum. Por que o pão não era comum? Não era de trigo como os outros? Era. Era de trigo como qualquer pão. Só que tem uma diferença. Esse pão estava num lugar separado, na presença do Senhor. Você também é esse pão que foi santificado, preparado. Porque lembra, os pães representam o quê? As 12 tribos. As 12 tribos representam o quê? Israel. Você é o quê? Você faz parte do Israel de Deus. Você é descendente de Abraão. Você também faz parte. Ou seja, você também é um pão da presença. E você é um pão da presença, você também não é pão comum. Você também é pão sagrado. Você também está diante do Senhor. Né? Então tem toda essa questão relacionada. Tá profetizando aí? Amém. Gente, tem alguma pergunta que queiram colocar? Alguém quer fazer uma pergunta, alguma coisa, uma colocação? Pastor, Diga. eu, Pode falar. sobre esse extraordinário, nós, parece que nós não assumimos o que somos, né? O problema de Principalmente identidade. principalmente quando às vezes nós sofremos uma afronta. Um revés. A gente parece que fica no comum e não tem a resposta. Parece que não assume uma coisa que Cristo fez na vida da gente, não é isso? É isso aí. Às vezes eu penso Por isso que eu assim, digo, nós não entendemos quem falta o nós somos. extraordinário, falta você às vezes. Por isso que quanto mais você tiver conhecimento, quanto mais você entender as coisas, mais consciência você tem de quem você Sim. era, de quem Deus é, do que Deus fez por você, né? E aí você, lembra, quanto mais consciente de tudo isso, mais eu amo.
mais eu vou amar. Mais eu vou É amar. verdade. Por isso que mais conhecimento, mais amor. E o objetivo é amar como ele ama, né? Mas, Então, esse é um processo, tá bom? exatamente. Vamos fazer Mas um. nós vamos aprendendo. Ah, vamos, a gente tá aí para isso. Tá bom. O processo é E, esse. pastor, Oi? e essa pregação que o senhor fez aí tem em algum lugar? Não, lamento informar, não tem. Ah, Vai ter agora, né? Vai estar gravado, lembra, gente? Vai estar gravado isso aqui, vai ficar na gravação. Essa pregação eu fiz, na verdade, desculpa, eu fiz acho que no centro, na PV Centro, mas eu não vou lembrar a data agora, foi acho que para lá para maio ou junho. Acho que eu tenho ela até, mas o som não tá dos melhores assim, mas tá lá. Tá lá a pregação que eu fiz do Comum Extraordinário, que daí eu vou mais longe nessas coisas, né? Eu vou ver se eu subo ela, de repente eu mando e boto no grupo. Eu vou só confirmar se eu tenho ela aqui, eu acho que eu tenho sim, acho que eu guardei. E eu posso subir ela no grupo sim, se tiver. Tá bom? tá bom. 15 minutinhos.